Saudações, hoje é o dia 3 de agosto de 2022 e me é impossível não comentar antecipadamente sobre essas duas séries de fantasia que estrearam na HBO e na Prime Video, que são, respectivamente, House of the Dragon e The Rings of Power. Eu até avisando logo que haverá uma live neste canal a respeito da série do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, né, com o Paulo Gabriel, só que a gente combinou de fazer uma live depois do quarto episódio, ou seja, na metade da série, e depois fazer uma outra depois do final da série, né? E por enquanto só passaram 2 episódios, né? E de qualquer modo, aqui eu quero falar algumas coisas que vão um pouco além, inclusive envolvendo a temática da Casa do Dragão também, né? Afinal, de uma certa forma, são duas séries que estão estreando quase ao mesmo tempo, né? As duas estão no seu segundo episódio e está evidentemente havendo uma concorrência entre elas, ou pelo menos estão sendo comparadas, né? Afinal, são duas séries de fantasia baseadas em livros, sendo que, claro, com a diferença que O Senhor dos Anéis é uma saga que, na verdade, já foi escrita, começou a ser escrita já tem um século, né? Porque apesar de ter sido publicado na década de 30, o Tolkien começou a escrever o Hobbit um pouco antes. Então, daqui a pouco, daqui a uma década, a gente vai comemorar 100 anos do lançamento do primeiro livro do Senhor dos Anéis, né? do Hobbit, no caso. Ao passo que as Crônicas de Gelo e Fogo são bem mais recentes, do George Martin, né? Mas de qualquer modo ambas fizeram muito sucesso, são comparáveis uma com a outra, ambas resultaram em produções audiovisuais muito bem sucedidas e muito badaladas. E agora estão passando para uma nova fase de produções audiovisuais, e no entanto ambas estão previsivelmente sujeitas a uma série de críticas baseadas na sua, adivinha, carga ideológica, ou seja, estão sendo consideradas séries lacradoras. A Casa do Dragão bem menos, é verdade, mas também, inclusive com elementos que eu aponto que muitas pessoas não estão se dando conta. O que não quer dizer exatamente que são séries ruins, quero deixar isso claro, mas eu vejo muitos problemas, especialmente nos Anéis do Poder, não sendo à toa que tem um pessoal por aí que já apelidou de os Anais do Lacrer, né? Tem um canal, aliás, vários canais, mas um que você vai conseguir achar mais especificamente isso é o canal Heróis e Mais, né? Que curiosamente são dois rapazes que apresentam, dois negros, e eles são extremamente críticos, né, a toda essa cultura da woke, né, cultura da lacração, e eles estão meio que liderando um grupo de vários youtubers, né, que deflagraram uma verdadeira guerra contra essa série, contra a Amazon praticamente, em grande parte assim, num sentido assim, mais de brincadeira mesmo, mas não deixa de ter razão em vários pontos. E é bastante curioso, estão fazendo muitos vídeos interessantes, né? E muitos vídeos zoados que, sinceramente, eu andei vendo alguns conteúdos e eu ri muito. Mas independente dos exageros, das hipérboles que eles têm, de algumas afetações até meio que enviesadas ideologicamente, eu acho que na maior parte dos pontos tem razão. De fato, porque a série Os Anéis do Poder viola totalmente o cânone do Tolkien, né, que é um cânone extremamente vasto, que tem lá algumas contradições, algumas discussões, mas tem algumas coisas que estão muito bem estabelecidas, e essa série muda tudo. Não que isso seja um problema em si, mas se for para mudar, é bom que mude, se não para melhor, pelo menos para uma coisa tão boa quanto. E é muito difícil sustentar que está mudando para melhor. De qualquer modo, a série é sobrecarregada de elementos ideológicos, é muito claro, e isso está sendo transformado num cavalo de batalha que está envolvendo pessoalmente o próprio Jeff Bezos, e o pessoal está pegando no pé do próprio Bezos, comparando ele ao Sauron, né? Fazendo uma analogia de que a corrupção do mundo da Terra-média, com a formação dos anéis, é uma espécie de analogia com a corrupção que estão fazendo com relação ao conteúdo da obra de Tolkien por meio dessa série. E ao mesmo tempo, na Casa do Dragão está havendo muito menos questões a esse respeito, mas tem algumas questões cruciais, especialmente o personagem Corlys Velaryon, né, que é negro, e que de fato é muito difícil justificar como é que um personagem daquele poderia ser negro. Mas primeiro, deixa eu me referir às minhas impressões iniciais a respeito dos Anéis do Poder. Eu assisti a série assim que foi lançado, né, logo de imediato, e bom, as minhas impressões foram ambíguas. Já posso dizer que o segundo episódio é bem melhor que o primeiro, porque o primeiro começa muito mal em termos de conteúdo, assim, mas assim, visualmente a série está muito bonita, é assim, inegável, principalmente para pessoas que não têm conhecimento da obra de Tolkien, ou até mesmo que não viram os filmes do Senhor dos Anéis, os filmes do Peter Jackson, visualmente está uma beleza. Agora,
há problemas sérios relativos à concepção estética que tá, quando você compara basicamente com o cânone. E primeiro também, uma crítica pessoal que eu faço, que aliás essa crítica se estende à obra de Peter Jackson, é que quando eu li O Senhor dos Anéis, eu li bem antes dos filmes serem lançados, eu li o Hobbit, li a trilogia Senhor dos Anéis, li o Silmarillion, nunca li mais nada não. Da série do George Martin, eu li apenas o primeiro livro, né, The Game of Thrones. E até porque eu me recuso a ler os outros livros enquanto o George Martin não lançar pelo menos o livro 6, que ele prometeu uma saga em 7 livros, e ele até agora não lançou o 6, está atrasado muitos anos, e eu sinceramente eu acho que ele não vai lançar, ele vai morrer antes de lançar esse negócio. Aí eu fiz um desafio pessoal comigo mesmo, eu só vou começar a ler os outros livros depois que ele lançar pelo menos o livro 6. Mas bem, voltando para O Senhor dos Anéis, eu sempre imaginei a Terra-média de uma forma mais fantástica, de um visual dos locais comuns mesmo, dos rios, das florestas, das montanhas, das cidades, de um modo tal que você não poderia confundir com o nosso mundo real, né? Isso é a minha visão pessoal. E quando você vê as produções audiovisuais, inclusive de Peter Jackson, que é excelente, não tem a menor dúvida, não é a opção estética que eu faria. Eu não retrataria a Terra-média de uma forma onde você bate o olho numa floresta e você não sabe se aquela floresta é num ambiente de fantasia ou uma floresta comum do nosso mundo normal. Mas isso é uma opção estética dos autores, dos produtores, que eu não questiono. Eu resisto a questionar as opções estéticas porque elas são bem mais subjetivas, né? E eu também nunca gostei muito do modo como os elfos foram retratados, porque eu sempre achei também que os elfos devia ser alguma coisa que quando você bate o olho neles, você vê que não é humano, e não basta ter só uma orelhinha pontuda. Deveria ser uma coisa que quando você vê o rosto central, você já vê que não é humano, mas eles preferiam fazer elfos, né, que basicamente são apenas humanos um pouco mais bonitos que a média, com cabelos compridos, geralmente loiros, né? Nem sempre, às vezes, orelhas pontudas. Bom, não é a opção estética que eu faria. Mas tudo bem, eu respeito essa opção estética. Só acho estranho, porque ao passo que você pode tranquilamente confundir um elfo com um humano, isso não acontece, por exemplo, com os anões, ou com os hobbits, muito menos com orcs. Ou seja, as outras raças são claramente distintas da raça humana, ao passo que os elfos se confundem. Tá, mas então, dito isso, só para deixar claro que o visual da série, apesar de ser muito bom, ainda assim intensifica esse problema da discrepância entre um visual de fantasia e um visual muito mundano. Porque a série dos Anéis do Poder se inicia em Valinor. Valinor é, na mitologia tolkieniana, uma parte da Terra, mas que é meio que separada, que é uma espécie de paraíso, é idílico. Se a Terra-média já é um local, um ambiente com algumas diferenças notáveis, né, Valinor deveria ser um lugar absolutamente fabuloso. E a série começa com um ambientezinho bonitinho, mas ordinário, uma coisa que poderia ser aqui no Cerrado do Brasil. Eu poderia achar um lugar mais ou menos parecido com aquele, ou vários locais na Europa parecidos com aquele. Ou seja, ele não consegue passar a ideia de ser um ambiente paradisíaco, um ambiente meio que sobrenatural. Muito menos os elfinhos que estão ali, né? E como se isso já não bastasse, né? Ainda por cima tem que aguentar um estereótipo enervante das produções americanas, que é a questão do bullying. E então, no paraíso de Valinor, no mundo que não deveria existir o mal, não deveria existir qualquer forma de pecado, tá lá um monte de moleque fazendo bullying com os outros, assim, essas coisas assim que... E isso sempre me irritou, porque isso nas produções norte-americanas, eles dão a impressão que o treco é absolutamente massificado, que é impossível haver uma experiência infantil num colégio onde não vai ter um bando de valentões perseguindo e batendo nos outros. É óbvio que isso acontece, sei que acontece, mas eles exageram na retratação, forçam muito a barra, eles exploram esse tema demasiado. E quando eles transplantam isso para outras culturas, para outras civilizações, irrita, como por exemplo ver naquele reboot de Star Trek, que eu acho horrível, os reboots do J.J. Abrams, odiosos, onde você vai em Vulcano, que é uma civilização onde nasceu o Spock, né, que é uma civilização que em grande medida ela é centrada na ideia da superação de emoções, e vamos lá, tem lá o centro de treinamento dos jovens vulcanianos, tem lá bullying, é uma encheção de saco esse negócio. Então eu acho que a série dos Anéis do Poder começa muito mal, nesse sentido de conteúdo. Ela começa com alguns elementos e que desde o momento já vão delineando qual vai ser a temática que vai ser colocada na série, que é basicamente os homens contra as mulheres, prejudicando
a jornada da heroína, que é a Galadriel, e aí já é um problema, porque a Galadriel foi nessa versão convertida numa guerreira. E não há nenhum indício na mitologia tolkieniana de que, por mais poderosa que ela seja, que ela fosse uma guerreira. E a personagem está totalmente alterada, porque essa história se passaria naquilo que chama da Segunda Era, né, da Terra-média, que se divide em 3 eras. Nessa Segunda Era, a Galadriel deveria estar casada, né, e já com uma filha, que inclusive vai ser, a filha dela vai se casar com Elrond. Ou seja, ela tem uma retratação totalmente diferente desta pegada mulher independente, empoderada, feminista, que é o caso nítido. Então, passando essa primeira fase da retratação, breve retratação em Valinor, que eu achei no geral muito ruim, até pelo fato do irmão, o elfo lá, com cabelo curto, que é uma coisa que também em Tolkien é muito claro, os elfos têm cabelos compridos sempre. Mas bem, aí tem uma recapitulação lá da invasão, tem aquelas cenas de batalha que são até bastante interessantes, eu acho que aí tudo bem, e passa para a sequência onde ela está, a Galadriel, né, já adulta, né, porque antes, na cena anterior, ela era criança ainda, está perseguindo lá um ambiente gelado, indo atrás de indícios, né, de que o mal que matou o irmão dela, que flagelou a civilização dos elfos, ainda estava vivo, apesar de que a maioria das pessoas acredita que tinha se extinguido, e ela está atrás disso, né? Até para uma vingança pessoal, porque matou o irmão dela. E essa sequência é absolutamente enervante, realmente é aquele feminismo de nível mais baixo, mais chulo, na veia, assim, do jeito escancarado, porque é ela, a fodona, fazendo tudo, e uma equipe de homens, de soldados, que só fazem atrapalhar e reclamar, e com razão, até ela não tem nenhuma liderança assim carismática, é extremamente ríspida com seus subordinados, e chega lá numa situação tal, eles encontram um troll fortíssimo, poderosíssimo lá, que derruba os caras lá sem nenhum esforço, 5, 6 elfos lá, os caras derrubam todinho, aí chega ela, fodona, ela pega a espada e faz 1000 malabarismos e detona com o bicho assim, daquele jeito hiper elegante, que nem eu falo naquele estereótipo, né? Derruba um brutamonte gigantesco lá, sem desfazer o penteado, só faltou um salto alto, né? E ainda por cima com uma cena esteticamente esquisita. E aí depois vem aquilo que eu achei até agora o elemento mais grave da série, que não deu para entender o que aconteceu ali. Depois de verem essa cena dela acabar com o bicho lá sem nenhum esforço, nem suar, enquanto o bicho detonando todo mundo, aí o pessoal que vivia insistindo em vamos embora porque não achamos nenhum indício de que tem esse mal e tal, isso aqui. E aí ela termina e diz, não, vamos embora amanhã. E aí os caras abaixam as espadas, não, então você vai sozinho. Eu até agora não entendi, eu vi 2 vezes, eu até agora não entendi o que aconteceu ali. Se eles fizeram um protesto porque eles queriam ir embora logo, largando as espadas lá e deixando para trás a única pessoa capaz de destruir aquele monstro que podia ter outro ali, ou seja, arriscando no meio da noite, ou se eles fizeram o contrário, ou se foi, não, nós vamos ficar com você até o fim. Não deu para entender o que aconteceu. De tão mal dirigido, mal feito que foi esse primeiro ato. Esse primeiro ato é horrível. Okay? Mas eu vou me manter assim na parte da Galadriel, porque tem os outros arcos que vão sendo desenvolvidos separadamente. Sinceramente, eu não achei nenhum realmente bom, apesar de que tem um que envolve um tema que melhora no segundo episódio, que isso eu estou achando interessante. Mas tem depois a sequência onde ela vai para o reino dos elfos lá, ela tem aquele comportamento, aquele comportamento empoderado que tem que ser babaca, tem que ser, ela desrespeita o próprio rei, tem toda aquela temática que numa situação tal onde você vê que, apesar de que a personagem tem um chamado, que tem que desafiar umas tradições estabelecidas que é perfeitamente compreensível, isso é um tema bacana, não é desenvolvido com aquela pegada típica de uma jornada de um herói tradicional que tem que passar por um arco de formação, que tem que ter um momento de humildade antes de se elevar e começar a desafiar frontalmente os poderes estabelecidos. Não, ela já está pronta, ela não precisa aprender nada, é aquele negócio de sempre, né? E quando meio que por ordem do rei eles acabam sendo enviados de volta para Valinor, né, como uma espécie de recompensa pelos serviços prestados, tem aquela sequência onde ela vai no barco em direção a este paraíso, e essa sequência é muito bonita, realmente inegável, a música é muito bacana, tudo é muito bacana, só que ela acaba recusando o chamado desse paraíso para continuar com a jornada dela, que é um tema interessante, eu gosto disso, apesar de que ficou bonita a sequência, só não deu para entender qual era o plano dela, né? Que ela se jogou fora do barco, que foi arrebatado e ficou no meio do oceano. Vai fazer, pelo menos não consta que haja nenhuma referência também em Tolkien de que
os elfos são tipo Aquaman, né? Podem nadar milhares de quilômetros de mar. E essa situação vai sendo desenvolvida no segundo episódio de um modo que deixa claro que não fez nenhum sentido, ela não tinha nenhum plano para aquilo ali. E a situação piora ainda, né? Porque ela acaba sendo salva por alguém, um cara que se arriscou até para salvar ela, e ela não agradece, ela trata o cara de um fogo ríspida, ela acha que o cara tem que fazer serviço para ela. É impressionante, é o tipo de personagem feminista, tem que ser babaca, tem que ser desagradável, tem que ser uma pessoa assim, asquerosa. E aí eu não sei, pô, será que eles vão fazer um arco, a personagem que, cara, apesar de tudo, já rola assim uns indícios de que parece que eles vão se entender, né? Então não sei se eles vão fazer um arco de desenvolvimento da personagem, que vai se tornar mais humilde, com essa humildade ao mesmo tempo vai se tornar mais sábia, mais poderosa. Não sei se eles vão fazer isso, mas até agora, esse arco da Galadriel, que é o principal, tá difícil de aguentar, bicho. Eu tô achando muito ruim a personagem. A personagem é realmente desagradável. É uma Rey do Star Wars trilogia piorada, porque a Rey pelo menos não era simpática. Uma Capitão Marvel piorada também, mas... Então, realmente, essa parte realmente está muito ruim. Os outros arcos, que tem os arcos lá daquelas criaturas que parecem hobbits, que não deveriam ser hobbits, porque a princípio não haveria hobbits na Terceira Era, né? E tá um pouco esquisito, porque aí vem aquele negócio que inclusive conecta ao problema da outra série, né, da Casa do Dragão, que é eles inserirem uma diversidade étnica num contexto mitológico que é uma analogia perfeita de contextos antropológicos onde não faz sentido haver diversidade. Estamos falando de um grupo, um pequeno grupo de humanos, no caso os semi-humanos, né, são aqueles, como se fossem aqueles hobbits dos pés peludos, né, mas que evidentemente são pequenos gens, pequenas tribos que têm um certo isolamento e que evidentemente tem uma marca étnica mais ou menos padrão. E lá você vê que tem os brancos, tem os negros, assim, e... Cara, mas de onde é que veio aquele pessoal? Se fosse a ideia de você integrar, não, isso aqui é uma outra tribo, tem esse estrangeiro que veio de lá, tudo bem. Mas não, nada disso é dito. Então não fica claro o que é aquele hobbit negro lá naquele meio daquele bando de hobbits branco. Tem uma lá já mais mestiça, não sei se é filha dele, alguma coisa nesse sentido. Isso é um tema que dá para tratar, que eu acho interessante. Eu gosto da ideia dessa questão de miscigenação, por motivos até pessoais, mas é um tema que você tem que, pelo menos, explicar, né? Ou seja, você tem você vai fazer um recorte comentando sobre uma tribo indígena na Amazônia isolada. Você vai colocar um louro de olho azul lá no meio? Pô, não faz sentido. Você vai tratar de uma questão de uma temática num Japão medieval, você vai colocar um negro no Japão medieval, vai fazer uma série sobre na África Central, lá há 500 anos, vai colocar um japonês. Pô, tem que ter um motivo, você tem que explicar por que tem essa diversidade étnica ali dentro. E não fazer, que nem os produtores falaram, que a série tem que retratar o mundo como ele é hoje. Pelo amor de Deus, o mundo como ele é hoje. Eles disseram isso, eu pensei que era gozação, não, mas disseram mesmo. Não foi um dos showrunners. Acho até que o próprio Jeff Bezos disse alguma coisa parecida. Meu Deus do céu, esse pessoal para eles o mundo é o CA da Universidade da Califórnia. Veja, o mundo é Califórnia, não. Você vai na África, lá, a África é negra, são 1 bilhão de negros ali. Né? Não é o mundo como ele é hoje. Então, quer dizer, os estereótipos, os padrões ideológicos como são hoje. Você tem que, no mínimo, explicar como que um indivíduo com um shape étnico completamente diferente daquele background foi parar ali, num contexto, entre aspas, mais primitivo, né? Em um contexto análogo ao de tribos mais antigas, em regiões mais isoladas. Ainda mais aquela tribo ali que é claramente fechada, se esconde. E depois isso se repete na questão da temática humana, quando chega numa aldeia humana, tá lá, tem pessoal branquinho, tem pessoal negro. Cara, como que isso funciona? Porque em Tolkien existem personagens de etnias diferentes, humanos. Mas é até um tanto problemático, porque evidentemente tem um viés que você pode chamar de racista em Tolkien. Ele deixa claro que os homens que vêm de regiões distantes, que são de pele escura, ser dito, eles geralmente estão associados aos vilões, né? Então tem esse problema. E você poderia trabalhar com esse problema, né? Então, por que não? E por que empurrar as coisas assim de um jeito tão acrítico? E aí chega a situação, provavelmente a mais complicada lá, que é a do elfo negro, né? Porque, mais uma vez, os elfos são de uma mitologia daquelas regiões de pessoas arianas. E, evidentemente, eles sempre foram descritos como os brancos. Então, como raio você tem um elfo negro? Assim, na verdade, ele é pardo, né? Até misturado. Você tem que explicar um negócio desse, meu Deus. Você tem que pelo menos dar uma satisfação. E como se ninguém percebesse isso.
E pra piorar, esse personagem que colocaram lá, o Aaron Deer, né, ele não tem muito carisma. O cara ele é meio fechadão, meio chato. Eu não sei como no que vai dar aquilo ali. Pode até ser interessante, mas até agora foi realmente frustrante. Não teve nada que interessante. No geral, eu acho que a série ainda merece ser vista. Pelos esses 2 episódios iniciais, numa escala de 1 a 10, eu dou uma nota 6. Não é nada desastroso, não. Tem coisas bacanas, tem coisas que vale a pena ver. A saga, onde tem lá os pseudo-hobbits, né? Onde vem um homem que cai do céu lá, que aquilo ali eu tô achando muito interessante, mas eu tô preocupado de que parece que aquilo ali seria o Gandalf, né? E não faz nenhum sentido, tá totalmente fora do cânone isso. E eu não vou nem entrar na questão lá do Celebrimbor, né? Porque que é que o pessoal mais está reclamando. Todo mundo está descendo o pau porque o Celebrimbor tá muito velho. Essa questão lá dos anões também. Eu não vou nem entrar muito nessa parte porque eu acho que não é tão problemática. A sequência dos anões eu achei muito bonita, visualmente espetacular. O fato de ter a mesmo problema da diversidade ética dentro dos anões, parece que para mim ficou menos problemático, porque a gente não conhece tanto como é que seria lá, apesar dos anões parecerem ser brancos, também não é muito claro isso, então eu acho que aquilo ali não fica tão problemático. Mas assim, não vou me deter mais nesse ponto não, eu vou passar agora para a questão do House of the Dragon, né? Da série spin-off de Game of Thrones, e já gostaria de deixar muito claro que Game of Thrones eu acompanhei todinha, claro, foi uma das séries que mais me empolgou, mas eu não a coloco nas minhas séries favoritas. Eu tenho um grupo restrito de séries favoritas, para quem quiser saber. Buffy the Vampire Slayer, e aí eu não sei se coloco Angel como uma série separada ou se uma série derivada. Babylon 5, eu coloco The Legend of the Seeker, que é uma série que quase ninguém conhece, nunca passou no Brasil, eu vi por torrent. Eu gosto muito do Umbrella Academy, pede que não coloque uma das séries dos momentos favoritos, inclusive tem até que fazer um vídeo sobre isso, mas é porque ela tem muitos elementos sutis a serem explorados, tentando compensar essa escuridão aqui. Mas bem, uma das minhas séries favoritas também foi Dark, que eu acho a série excelente, a série alemã Dark. Eu falei Dark, parece que escureceu mais ainda. Mas assim, The Expanse, The Wilds, são séries que eu coloco entre as minhas favoritas. E eu colocaria Game of Thrones se não fosse aquele final absolutamente melancólico, né? Inclusive eu tenho alguns textos sobre Game of Thrones, eu vou deixar linkados aqui. Inclusive eu escrevi a minha própria versão de final, que assim como qualquer outra versão de final de fã que eu vi, é muito melhor que aquele desastre que foi a série original. É a série que lostou-se, né, como eu digo, que foi um problema que aconteceu com a série Lost também, que foi uma série muito boa, que marcou também a minha vida, mas teve um final melancólico. Mas bem, dito isso, recebemos esta série da Casa do Dragão com uma certa expectativa, né? É bom comparar que são os Anéis do Poder e essa Casa do Dragão, ou melhor dizendo, a ambientação geral do Senhor dos Anéis e das Crônicas de Gelo e Fogo, são 2 universos de fantasia que têm muitas coisas em comum, mas as Crônicas de Gelo e Fogo, tem uma magia bem mais sutil, né? Aparece menos, não tem aquela diversidade de raças não humanas. A única coisa que aparece na série Game of Thrones são os White Walkers, né, que na verdade são uma espécie de zumbi. E a magia é mais sutil, tem os dragões em comum, mas tem muito menos coisas, só que ela tem uma pegada muito mais dramática, muito mais pesada e mais focada nas questões políticas também, né? E isso tem esse diferencial. Então, bom, nessa série House of Dragon, né, é a mesma coisa. Eu acho muito estranho não terem mudado a música da abertura, porque a música é maravilhosa, mas não fizeram nenhum arranjo para diferenciar. E o que nós temos aí é uma história 200 anos antes, né, mais ou menos do início do Game of Thrones, mas com alguns paralelos muito claros, focado nos Targaryen. Para quem não sabe, os Targaryen são uma das raças nobres, né, que descende da antiga Valíria. Valíria é uma civilização anterior às histórias onde se ambientam as Crônicas de Gelo e Fogo, que foi uma super civilização muito avançada. Então muito é falado da decadência de Valíria, que as civilizações atuais não se comparam a essa civilização anterior, né? E isso se vê muito também em Tolkien, essa temática, né? De uma queda de um estágio superior para um estágio inferior. Então isso é bem paralelo. E nós temos lá uma situação onde a gente sabe que vai evoluir para uma disputa de poder pelo reino, né? Então a personagem, uma das principais, é a Rhaenyra Targaryen, que é a filha do rei. Inclusive o rei, eu gostei muito é o Viserys, né, Targaryen. O rei tá muito legal, o personagem. A menina também. Só que essa menina, ela tá naquele arco narrativo que é um arco um pouco mais tradicional no sentido feminino, que é aquele daquela mulher que desafia
Ela não quer aceitar aqueles papéis femininos típicos, né? Mas sem ter aquela dimensão mais tosca, assim, dessa mulher lutadora fodona que derruba todo mundo. Não é isso. É uma menina que tem sua limitação física. Até agora nada sugeriu que ela vai sair pegando uma espada e derrubando um batalhão de homens, que se fizer isso também o padre devia ser na mesma hora, porque tem um grau de realismo maior, né, do que o Senhor dos Anéis. E tanto que você vê que em Game of Thrones você só teve duas mais guerreiras de verdade, né, que a Brienne, que era uma mulher enorme, grandona, normalmente grande, normalmente forte, personagem excelente, e teve a Arya Stark, que foi muito bom. A Arya tem um arco de desenvolvimento maravilhoso, ela passa por vários desafios, por várias provações para se tornar aquela guerreira que ela se tornou. É muito bacana isso. Então, nessa Casa do Dragão, parece que não vai, nesse caso, a Rhaenyra provavelmente vai ser uma liderança política, e as coisas que ela faz já nesses 2 primeiros episódios já são coisas assim, perfeitamente críveis para alguém que tem um senso de desafio, que corre riscos, que se expõe, apesar de recusar seus papéis tradicionalmente femininos. Ela parece que ela não quer se limitar a ser uma rainha que simplesmente dá filhos ao rei. É uma temática sincera, uma temática que se coloca de uma forma, sempre se colocou em alguns momentos, e que agora, claro, tende a ser explorada de uma forma um pouco mais sintonizada com esses viés ideológicos da contemporaneidade. Claro que tem umas sutilezas aí que a maioria das pessoas parece que não percebe, mas além de ser aquele negócio da menina que não quer se submeter ao seu papel tradicional de gênero, eu sinto assim uma evidente crítica antimaternista. Porque as mulheres que estão ali, que dão à luz, uma delas morre dando à luz, inclusive, fica muito claro a crítica à maternidade, ao sacrifício enorme, mesmo que não querem ter filhos, e que é uma coisa estranha, assim, do ponto de vista de uma mentalidade mais tradicional. Claro que tem a situação desenvolvida ali é bastante bem desenvolvida, isso é convincente, mas fica essa mensagem antimaternista que em Game of Thrones foi desenvolvida de uma forma um tanto mais confusa, porque, por exemplo, isso aconteceu em Game of Thrones, uma terrível polêmica com relação ao fato de uma personagem ter sido estuprada num mundo brutal por um vilão. Meu Deus, a personagem foi estuprada. Você vê que a estranheza? Eles parece que estão tentando tirar a retratação de males naturais que o próprio feminismo sempre denunciou, os males do patriarcado, e você agora não pode retratar isso, ainda que de uma forma claramente crítica, ainda que do ponto de vista de um vilão. E, no entanto, não houve celeuma nenhuma quando uma mulher foi apunhalada grávida do próprio ventre, matando seu próprio filho. Você vê o duplo padrão. Mas voltando ao tema, então essa temática antimaternal está dada nesses episódios da Casa do Dragão. Não é muito grave, é contextualizado, e se fosse só aí, eu não me importaria, mas percebe, qual foi a última vez que você viu retratações positivas de maternidade em qualquer uma dessas produções, especialmente associadas a essas que nós chamamos de lacradoras? Eu só lembro da família do Gavião Arqueiro, da Marvel. Não estou lembrando de mais nenhuma agora. É uma coisa sempre afastada. Sempre. É aquele negócio, o feminismo é essencialmente antirreprodutivo, como eu vivo dizendo. Então a maternidade é uma das coisas que mais tem que ser atacada. Mas indo ao ponto mais fulcral, né, que está gerando a maior polêmica na Casa do Dragão, é com relação ao personagem Corlys Velaryon, né, que é negro. E não faz nenhum sentido esse personagem ser negro, porque eles são descendentes dessa raça de Valíria. E por que raios esse Corlys Velaryon é negro e ainda por cima com tranças loiras, assim, que não se sabe se aquilo ali seria o cabelo normal, mas não pode ser, porque você nota as raízes escuras ali. Que sentido tem isso? Mais uma vez, isso tem que ser explicado, meu Deus do céu. Estão arriscando uma explicação de que ele é um viajante, né, que teria navegado por Essos, além daquela região de Westeros, né, teria ido para Essos, né? Então ele poderia ser descendente de alguém que se misturou, só que ele não é misturado, ele é negro puro, aquele negócio bem... Se ele fosse mestiço, esse argumento faria sentido, mas... E aí você nota, muitos dos problemas dessas questões racialistas que nós estamos envolvidos é exatamente uma estigmatização da miscigenação, viu? Então, e se ele fosse mestiço, faria algum sentido, mas ele negro puro, como que ele pode ter um sangue em comum, aquele sangue de outros personagens que são absolutamente brancos, são branquíssimos, louro de olho azul, praticamente. Então, cara, porque pelo simples fato do George Martin não ter especificado
a cor da pele dele, apesar de dizer que os cabelos dele são prateados e que ele é descendente dessa mesma raça, eles pegaram essa brecha assim como se tivesse que ficar repetindo toda vez que os personagens têm que ser brancos. Eu vou escrever um filme, eu vou escrever uma história focada na região central da China e eu tenho que ficar dizendo que cada um daqueles personagens, que nenhum deles é negro ou que nenhum deles é louro de olho azul, sim, isso não faz sentido. Para que empurraram esse personagem dessa forma ali? E é um personagem interessante, um personagem bacana até. Mas a aparência é uma coisa que, se você tira a imagem, o texto, a ideia por trás está muito bem desenvolvida, mas de repente imaginando uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa que não faz sentido, destoa. Ao mesmo tempo, o elfo negro lá dos Anéis do Poder, ele já é mestiço, sabe? E é curioso. Estão dizendo, isso é estranho, estão dizendo que um dos motivos por terem cortado os cabelos dos elfos homens, metade dos elfos masculinos tem cabelo curto, é porque não ia ficar bom colocar esse elfo negro lá de cabelo comprido, porque ia ficar muito artificial, né? E se deixasse o cabelo crescer, o cabelo seria crespo, então não teria aquela pegada dos elfos. Aí vai ser bem encrenca que esses caras se metem, porque isso é claramente um argumento que facilmente ser acusado de racista. Então, bom, já para não acontecer essa coisa que o pessoal da casa do dragão teve coragem de fazer, para eles não fazerem, então vamos cortar o cabelo de todos os elfos homens, né? Você vê. Então, esse é o problema. As séries têm conteúdos interessantes, se baseiam em obras interessantes, têm elementos interessantes, mas eles forçam elementos estéticos com objetivos evidentemente ideológicos de empurrar uma diversidade que pode fazer sentido em alguns nossos contextos atuais, mas que não faz sentido naquele contexto daquela ambientação de fantasia que evidentemente parodia elementos antropológicos de um grau de pureza racial autoevidente. Elfos são um mito nórdico, um mito que de populações brancas. Isso é muito claro. Essa questão de Valíria também é uma espécie de analogia, uma coisa muito parecida com a questão de elfos. Aliás, eu acho até meio que uma paródia. O George Martin não tem elfo, mas de uma certa forma, essa civilização Valíria é como se fosse uma civilização de elfos, por analogia, onde os seus descendentes são todos com cabelos branquíssimos, prateados, assim, louros. E numa situação dessa, o cara me mete um negro no meio, assim, sem dar uma explicação. Cara, de repente tem uma explicação lá pra frente, né? Não é esse o único problema, tem algumas questões ali. No geral, eu acho que a série da Casa do Dragão tá bem melhor em termos de proporcionais, né? Em termos daquilo que ela se propõe, da sua relação com as obras anteriores, ela tá bem mais bem colocada, porque a dos Anéis do Poder está totalmente anacrônica, está desafiando o cânone, está gerando uma reação fervorosa de fãs. As avaliações no IMDb, no Metacritic, no Rotten Tomatoes estão muito ruins. A Amazon está tendo que parar com o sistema de avaliações, porque acha que o pessoal está trolando a série, e em grande parte é verdade, está uma situação muito grave que não se verifica tanto na questão da Casa Targaryen. Mas ela também tem esses problemas que eu aponto que algumas pessoas parece que não percebem. E infelizmente está ficando escuro demais, né? Não tem mais como o entardecer bater mesmo, chegou a Era das Trevas crepuscular, e eu vou, mais por causa disso, encerrar isso por aqui, porque eu teria muitas coisas para falar, mas vamos esperar os próximos episódios, né? Haverá estas lives sobre essa série, lembrando que eu terei uma live sobre a questão da série Sandman também, que vai ser bastante debatido, mas a próxima live, que vai ser no dia 8, vai ser sobre ecossocialismo, vai ser uma live presencial com um camarada meu, que já foi meu parceiro no sindicato. Essa live vai ser logo depois do 7 de setembro, então apesar do tema já estar mais ou menos definido, a gente está sempre prevendo a possibilidade de acontecer alguma coisa bizarra no 7 de setembro e a gente acabar tendo que comentar. Mas eu aguardo vocês lá, que ela vai ser excepcionalmente às 19 horas, porque eu vou ter que me deslocar para uma área distante, né? Então, dia 8, às 19 horas, a próxima live, eu espero vocês lá. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 3 de agosto de 2022. Obrigado por sua atenção.